Sudeste Notícias entrevista no ar. A partir de agora conversamos com ele, que já está no seu quarto mandato como vereador em Catalão e já o terceiro mandato como presidente da Câmara de Vereadores do Legislativo catalano. No Sudeste Notícias, a partir de agora, Jair Humberto. Seja muito bem-vindo à TV Sudeste. Uma alegria recebê-lo mais uma vez para a gente conversar sobre política e as atividades da Câmara de Vereadores. Uma alegria recebê-lo. Tudo bem, Jair? Tudo bem, bom dia, Nave Leão. Um prazer enorme participar com vocês desse momento. Parabenizá-lo pelo trabalho, pela qualidade do trabalho. Eu entendo que a coisa pública ela se realiza com a colaboração da imprensa, porque é a imprensa que repassa, que coloca a informação à disposição da comunidade. E fazê-lo com qualidade, como vocês fazem, merece nosso respeito e nossa gratidão. A gente agradece aí as palavras, Jair, e a gente entende o quanto é importante a gente ter esse senso de responsabilidade social, que é a premissa aqui da TV Sudeste, né? Em trazer principalmente os agentes públicos. Eu gosto muito de estar debatendo principalmente a questão política, porque sem política realmente a vida não existe, né? Não funciona. E isso está sempre permeando aqui as nossas discussões. E falando em questão de qualidade, eu me lembro bem que você colocou isso já no seu primeiro mandato e vem reforçando a cada mandato isso, a importância de oferecer um serviço de qualidade na Câmara de Vereadores e até mesmo dessa união dos vereadores também em prol da sociedade. Você está satisfeito com o que você assumiu e o que já entregou ao longo desses 3 mandatos até agora, Jair? Olha, Návio, eu digo sempre que o serviço público ele precisa ter qualidade e continuidade. São os 2 requisitos que a gente precisa para poder fazer funcionar. E com esse pensamento, nós trabalhamos nesses 3 mandatos, inclusive esse terceiro mandato que eu estou iniciando agora de presidente, nós trabalhamos junto aos vereadores para a formação de uma consciência nesse sentido, de que nós precisamos nos qualificar. Não só o colaborador, mas também o vereador em si. Saber mais da sua função, saber mais das suas atividades, entender mais o processo, até porque está havendo um desvirtuamento da função do legislativo. E esse desvirtuamento tem trazido um prejuízo para a sociedade, porque a partir do momento que você afasta da sua função original, que é legislar, que é fiscalizar, que é acompanhar de perto a execução do orçamento, que é saber o que acontece dentro do executivo, que essa é a nossa função, e você se afasta para fazer outros serviços, não que você não possa fazer, mas quando isso deixa de ser prioridade no exercício da sua atividade de vereança, isso prejudica a sociedade. Então, nós trabalhamos a formação de uma consciência crítica do vereador nesse sentido, para que a gente pudéssemos nos qualificar, para que nós pudéssemos nos qualificar um pouco mais e servir melhor a comunidade. Dentro disso tudo, a gente teve que trabalhar também a questão da unidade. O que é unidade e o que é unanimidade? Nós entendemos que não existe unanimidade em um colégio político, em uma estrutura política. Isso é bom, porque é das divergências que nascem as soluções. Mas nós entendemos que nós precisamos ter unidade em torno de projeto. No caso do vereador, que é limitado ao território do município de Catalão, por exemplo, nós temos que entender que o nosso projeto maior é a cidade de Catalão. Então, nós temos que ter unidade em torno do nosso projeto maior. Unanimidade não, nós nunca vamos ter, mas entender que o processo democrático, a maioria vence a minoria e o processo segue porque nós temos unidade. Então, às vezes, nós tomamos uma decisão a favor de um projeto, não porque nós fomos unânimes, ela não foi unânime, mas nós fomos unidos e os que perderam respeitaram o resultado e a gente consegue fazer a cidade andar. Acho que é por isso que a cidade de Catalão ela consegue melhores resultados que outros municípios, porque a gente tem essa consciência no legislativo, porque o legislativo ele é parte importante do sucesso de uma gestão, porque ele pode emperrar toda uma gestão, mas a gente tem a clareza daquilo que a gente tem que autorizar o prefeito a fazer, aquilo que a gente tem que acompanhar o prefeito quando ele está fazendo, aquilo que não pode ser feito, a gente tem essa clareza e a gente consegue administrar isso entre nós. Acho que isso é a chave do sucesso. Muito bem, nós estamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Catalão, vereador Jair Humberto, e algo que me chama a atenção quando se fala nessa questão de discussão é exatamente essa divergência. Nós estamos 17 vereadores, cada um pensa de um jeito, cada um
tem um trabalho de um jeito, mas é preciso ter realmente a cidade como o norte principal ali, né, para a execução, para o serviço andar. Relação de poderes. Já vou começar aqui, que eu queria uma avaliação sua desses 6 meses de governo Velomar. E depois eu quero adiantar ainda a respeito da oposição aqui em Catalão, porque quando muitos falavam várias coisas, nós vamos tratar dessas coisas aqui, mas antes, como é que você avalia essa relação entre o Legislativo e o Executivo e já avaliando também 6 meses de governo Velomar? Veja só, ontem pela manhã nós fizemos uma reunião de todos os vereadores da base aliada com o prefeito Velomar. É uma reunião de praxe, aconteceu no gabinete do prefeito, depois nós até colocamos na imprensa uma foto. É uma reunião de praxe que nós acertamos, e é o perfil dele, de tempos em tempos a gente fazer essa reunião para a gente alinhar algumas coisas que precisam ser alinhadas, trabalhar algumas ideias que a gente tem. Então, existe esse relacionamento. Desde o início, desde janeiro, nós estamos fazendo pequenos encontros, nós estamos fazendo pequenas sugestões na administração para que a gente possa conseguir dar andamento na gestão, de forma que ontem nós concretizamos isso e até nós combinamos agora que nós vamos fazer mais a miúdo essas reuniões, porque é importante, a gente conversa sobre problemas da cidade, pequenos, médios e grandes problemas, nós conversamos sobre projetos futuros que a gente precisa desenvolver e tem que desenvolver com a ajuda do Legislativo. O Executivo vai executar com a ajuda do Legislativo. Então, o Legislativo precisa entender qual que é o projeto. Então, em termos de comunicação, de aproximação, de relacionamento, está sendo muito bom. E com o prefeito Adibeliz, o antigo prefeito, também não era muito diferente, não. A gente fazia também esses encontros, nós nos reuníamos, às vezes a gente ia 3, 4 vereadores em nome de todos, ou ia 3, 4 vereadores em nome de um grupo que pretendia dar uma sugestão e etc. E as coisas funcionam. Entre companheiros, existe uma frase, o seguinte: entre companheiros existe 1001 divergências. Eu ouso dizer que entre companheiros há mais divergência que entre adversários e no processo político. Então, entre companheiros tem mais divergência, Návio. Só que o que é o sucesso, a chave do sucesso? É você saber administrar essas divergências. Por quê? Porque nós não estamos buscando a unanimidade, nós estamos buscando a unidade. Então, nós temos muitas divergências, mas quando nós nos convencemos que o projeto maior ele beneficia a cidade, aí a gente se organiza de forma a fazer o projeto acontecer. Então, essa comunicação com o Velomar aí tem sido excelente. A avaliação que eu faço dos primeiros 6 meses, e é preciso que se explique isso antes, são perfis diferentes. O antigo prefeito, o Adib, ele tinha um perfil mais de tocador de obras. O Velomar já mais um perfil social. Todos os dois têm o seu valor e todos os dois sabem fazer. O Velomar já foi prefeito de Catalão, você sabe muito bem disso, saiu com uma ótima avaliação, tanto é que voltou na sombra dessa avaliação, desse mandato que aconteceu há 10, 12 anos atrás. Então, são perfis diferentes, mas cada um a seu modo está cumprindo o seu papel, está fazendo o seu trabalho. Eu entendo que está havendo um trabalho de aproximação do Poder Executivo com a população, e isso é importante, a Câmara gosta disso, o povo gosta disso, e acho que isso é importante para o Executivo, que a partir do momento que você consegue aproximar das pessoas, você consegue ouvir melhor as demandas e você consegue ser mais assertivo nas suas decisões. Então, acho que essa aproximação é necessária e é o perfil do Velomar de fazer esse trabalho mais próximo da população. E também o Velomar tem o seu lado de político obreiro, realizador também. E ele deve lançar aí nos próximos dias algumas obras que a gente precisa muito fazer. Inclusive, ontem, na reunião, nós fomos debater alguns itens, alguns temas sobre obras que precisam ser realizadas na cidade. Um assunto que, inclusive, foi abordado na sessão desta semana, na Câmara de Vereadores, uma decisão do STF em relação aí à competência para que órgão, no caso, julgar as contas do prefeito. Eu queria que você fizesse uma abordagem sobre isso, porque você, até como advogado também, né, e também estudioso do caso, é importante a sua opinião
ou mais que isso, né, o seu esclarecimento sobre esse assunto também, porque às vezes ficam dúvidas aí. Eu queria que você falasse sobre isso. Návio, essa é uma decisão que o STF tomou recentemente, que tem causado um certo mal-estar entre os legislativos municipais. Mas a grande verdade é que o STF só firmou posição porque ele fez uma decisão conforme a Constituição, que a gente fala que ele interpretou conforme a letra da Constituição. E ele diz o seguinte: o TCM, que julga as contas do município, é que tem competência para julgar as contas de gestão. E as câmaras de vereadores continuam tendo a competência para julgar as contas de governo. Sempre foi assim, não mudou nada. Não mudou nada. Então, estou vendo muita gente falar, até muitos vereadores falar, mas é porque a gente precisa explicar à população que na gestão pública existem dois tipos de contas. As contas de governo, que são as políticas públicas orçamentárias, que têm sua execução e etc. E as políticas de gestão de governo, a ação de gestão de governo, que são os pormenores da aplicação dessa política pública, que são em questões procedimentais. E aí eu vou citar um exemplo para você, por exemplo, você vai fazer uma licitação e não faz como deve. Isso aí é uma conta de gestão, porque tem que ter uma análise técnica, analisou, decidiu que ela não estava correta, o TCM ele impõe uma penalidade. Qual é a penalidade? Multa. E aí, essa penalidade que o TCM impõe se torna um título executivo. Como que a Câmara de Vereadores vai produzir um título executivo de uma decisão em plenário? Não é possível. Então, é fácil raciocinar. São dois tipos de conta. Conta de governança, conta de gestão. As contas de gestão que já eram, por lei, obrigação do TCM continuam. O TCM disse, o STF disse isso. E as contas de governo também continuam com a Câmara. Tem uma exceção na conta de gestão, que quando a penalidade for se tratar de inegibilidade, aí sim tem que ser decidido pelo plenário da Câmara de Vereadores de Catalão. Como estar numa reunião como essa e não dar a impressão, ou não deixar a impressão de que existe uma subserviência dentro desse processo todo? Existe ali aquele grupo de vereadores, vai lá, encontra com o prefeito, depois se define. Como não deixar essa impressão e essa ideia? Não que isso tenha acontecido, mas quem poderia, entre aspas, explorar isso seria a oposição, que não acontece, não tem acontecido. Na verdade, Návio, essa questão de subserviência ela é uma questão muito mais da boca da oposição do que da realidade nossa, ou do prefeito, ou até da própria população. É porque talvez seja o único discurso que eles têm, já que eles não têm outro, para poder tentar ferir essa relação. Não existe subserviência numa relação praticada de forma horizontal. Ou seja, o poder legislativo ele é independente do executivo. E eu gosto sempre de falar isso aí nas emissoras de rádio, em todos os lugares que eu vou, Návio. Eu gosto muito de falar sobre isso. O poder legislativo não é o executivo. Nós não fazemos assistência social, e quem quiser fazer de vereador pode fazer, mas também não é uma obrigação dele. Certo? Mas isso é uma questão humanitária, você não precisa ter mandato para fazer, você pode fazer sem mandato. Nossa função é legislar, é fiscalizar, é elaborar e ajudar a aprovar o orçamento, definir quais são os recursos que vão para onde, quando vão e vão ser usados de que forma. Inclusive, nós fizemos uma audiência semana passada. Então, o poder legislativo ele não tem vínculo com o executivo em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Mas a população criou que o poder legislativo faz parte do executivo. E a imprensa, parte da imprensa e a oposição, às vezes, eles falam isso, eles fomentam essa ideia. Então, essa questão de subserviência nasceu daí. Agora, o fato de eu ser presidente da Câmara, de eu ser vereador do lado do prefeito, não cria uma relação de subserviência. Muito pelo contrário, cria uma relação de respeito, porque eu acho que, sendo companheiro do prefeito, eu tenho autoridade moral para sugestionar, para conversar, para ouvir, para dialogar, para sentar com ele. Isso me dá essa abertura. E da mesma forma dele conosco, com qualquer vereador, com a presidência da Câmara ou com a Câmara inteira, com todos os vereadores. Dá a ele essa competência moral para sentar conosco, igual ele sentou ontem, e a gente tomar um café ali e falar, nós precisamos fazer uma obra grande, eu estou indo para o Japão, os projetos do Japão são esses, eu estou pretendendo lançar 2, 3 obras, que vocês estão pensando? Não, nós estamos pensando que tem que construir um UBS no residencial Conquista, nós precisamos
tem que fazer uma creche ou uma escola no Conquista, a população precisa ser servida naquela região, nós precisamos fazer mais 2, 3 campos de futebol. Tudo isso é discutido numa reunião, só que por fora disso, a oposição ou algumas pessoas maledicentes, que aqui em Catalão tem muita gente disso, de maledicente plantão, eles querem colher frutos individuais e eles ficam criando intriga entre as coisas. Então não existe essa relação desnivelada entre o Poder Executivo e o Legislativo. Nós temos total liberdade e isso sempre aconteceu. Eu fui, durante 4 anos, presidente da Câmara com o Adib e a relação era do mesmo jeito que é hoje, esses 6 meses com o Velomar, porque o nosso grupo consegue fazer isso. E aí eu vou te dar uma prova prática do que eu estou te falando. Por que a gente consegue tanto sucesso na nossa administração? Por isso. A pergunta principal agora em relação à oposição, que é o tema que eu quero entrar com você, está mais difícil para a oposição agora com o Velomar, por conta do estilo dele, em relação ao ex-prefeito Adib? Que leitura que você faz de quem faz oposição a vocês? Eu vou fazer a resposta dividida em 2 vertentes. A primeira vertente são as qualidades do atual prefeito Velomar, que é uma qualidade de tratativa refinada e muito próxima à população. Isso dá credibilidade, dá confiança para ele de seguir em frente. Então ele tem essa proximidade, o cidadão tem a liberdade de aproximar e falar com ele sobre os problemas. E isso encurta a possibilidade da oposição entrar no meio ali e fazer algum trabalho. Já é o perfil próprio dele. Agora, eu sou um político que eu não cultivo o péssimo hábito da política tradicional de desqualificar pessoas, mas eu não consigo te dar uma resposta sem falar sobre isso. Veja só, infelizmente não existe oposição em Catalão. Infelizmente. E quem diz isso não sou eu, não. Vez ou outra eu escuto um programa que tem aí da oposição e eles falam, tem 20 anos que não tem oposição. E eles é o programa da oposição. Então, quem está falando é eles, eu estou respondendo em cima do que eles estão falando, já para mostrar as questões da qualidade da oposição. A gente não faz oposição a um sistema, a uma gestão, a um grupo, desqualificando pessoas. Porque isso demonstra claramente para a população que nós é que não temos qualificação. Então, a gente tem que mostrar quais são nossas qualidades em relação ao projeto da cidade. E eu acho que a partir do momento em que as pessoas começam a sentar numa mesa e falar, olha, nós temos uma proposta diferente para Catalão, nós precisamos construir isso aqui, nós precisamos inserir a cidade de Catalão nesse cenário, nós precisamos propor uma criação de uma política pública diferente. Isso é oposição saudável, porque nós vamos discutir projetos. Agora, pegar um microfone e falar que o João é ruim, que o José é bom, que o fulano é isso, que o fulano é aquilo, isso não é oposição, isso é gente que ganha dinheiro de político para desqualificar pessoas. Não tem credibilidade, não tem condição nenhuma de participar da vida política da cidade. E Catalão é um lugar onde a política é muito forte. Eu não sei se você concorda comigo, a política aqui é muito forte, ela é visceral até. Claro. Então, aqui, ou você faz ou você está fora do cenário. E eles não aprenderam isso. Em 20 anos, eles não aprenderam isso ainda. Então, eles desqualificam pessoas. Olha, o Návio fez aquilo lá, não sei o que. Não é assim, não. Você vai falar, olha, eu vou criticar uma obra aqui que a prefeitura fez, um projeto que a Câmara aprovou, por essa razão, mas eu tenho uma sugestão, eu tenho um projeto a ser apresentado, vou mostrar para a população. Eles não dão conta disso. E o pior é que a gente achava que era só isso. Mas eles ocuparam o poder público por 4 anos, a prefeitura, e eles nos deram a certeza, porque antes a gente achava. Aí eles assumiram a prefeitura e nós tivemos a certeza que realmente eles são incompetentes no extremo da palavra da incompetência, sabe? São pessoas desqualificadas, que procuram desqualificar pessoas e que ganham dinheiro para falar mal da vida pessoal das pessoas. Eu não me interesso pela sua vida pessoal, ela é sua e eu tenho que respeitar como ser humano. Agora, eu me interesso pelo seu exercício político, das suas atividades políticas, caso você seja escolhido representante pela população. Aí sim, o que é que você está fazendo, o que você não está fazendo. Agora, se você torce para o Flamengo, se você torce para o Vasco, se você torce para o Botafogo, se você gosta de laranja ou gosta de limão, se você gosta de rezar um credo ou outro, isso não me interessa. Isso só me coloca mais na obrigação e na posição de respeitar você. Agora, as suas ideias quanto à sua atividade, sim. Então, a partir do momento que você passa a discutir as atividades políticas, as funções, os projetos, as coisas, você tem credibilidade. Tem 20 anos que eles fazem diferente.
Jair, de forma categórica, para a oposição, está mais difícil ou mais fácil trabalhar tendo Velomar como prefeito? Mais difícil, porque por duas razões. Porque a política que tem um social mais forte, que é o perfil do Velomar, ela tende a aproximar mais das pessoas e estabelecer um contato direto. Estabelecendo esse contato direto, não fica muito espaço para a oposição, certo? Esse é o primeiro motivo porque fica mais difícil. O segundo motivo é porque cada dia que passa a oposição é mais incompetente. Ao invés de melhorar, ela piora, entendeu? Porque ela não tem um projeto para Catalão. Essa questão da oposição é algo que me chama muito a atenção, porque eu também entendo que a oposição é fundamental dentro do processo democrático de uma cidade, né? Em relação à oposição, você já esteve na oposição e na história recente, em 1989, tivemos o Aguinaldo ganhou a eleição. Depois, em 1996, o Eurípides de Tresanches, Soripão. E depois, em 2012, o Jardel. Que leitura que você faz, tendo principalmente, Jair, vivido nessas 3 campanhas, vamos dizer assim, e qual é a leitura que você faz da oposição, vez por outra, ganhando a política aqui na cidade? Eu entendo. Eu tenho uma leitura muito singular sobre essa linha do tempo aí, sobre a questão da política em Catalão. Quando o doutor Aguinaldo foi eleito, em 1989, ele sucedeu o Alei Margon, que foi prefeito durante 6 anos. Eu entendo que o doutor Aguinaldo, primeiro, ele não era o candidato natural, mas depois ele se tornou o candidato e ele Foi em função de um racha no MDB. Sim, né? sim. Ele foi beneficiado pelo racha no MDB e também foi beneficiado pelo resquício do respaldo político que a Arena, o PDS, o PFL tinha na década de 70, início de 80. Hoje chamada direita. Exatamente, hoje chamada direita. Então, na época tinha líderes políticos dos dois lados muito fortes. Então, ele ainda colheu os frutos dessa liderança política do final da década de 70 e os anos 80. Então, com isso, beneficiado pelo racha no MDB, ele chegou ao poder, certo? O Alei era um político de perfil muito forte. O que aconteceu na sucessão do doutor Aguinaldo? Aconteceu na sucessão do doutor Aguinaldo é que não houve prática benéfica política para a cidade de Catalão como um todo. E o perfil do doutor Aguinaldo era muito humano. Quem o conheceu sabe disso, dessa qualidade que ele tinha enorme. E ele dedicou-se muito a isso e talvez deixou para trás um pouco o perfil estrutural. Porque eu entendo que a administração pública ela desenvolve em dois pilares. A programática, que são os programas sociais, que é a parte humana, e a outra a estrutural, que é a parte física e a condição de realização da vida da comunidade. Então, ele se dedicou mais a uma parte, menos a outra. Ele perdeu espaço porque a cidade começou a crescer. Nesse meio tempo, houve uma questão de enfrentamento dentro do grupo do MDB. Surgiu o doutor Zé Moreira, que foi o sucessor do Aguinaldo, escolhido pelo Alei para colocar lá, para tentar fazer uma convergência de ideias, pelo menos momentaneamente. A liderança do Dr. o mandato do Dr. Zé Moreira, ele não refletiu o modo de governar do grupo do MDB. E também, ele também não conseguiu tirar a Arena, o PFL, da jogada. E eles continuaram ali, enfraquecidos, mas continuaram. E aí surgiu uma fenda no poder. E aí surgiu o Eurípides Tresanches, veio aqui, pegou o PFL enfraquecido, que precisava de uma vitamina, fez ali um bem bolado, um arrumado, fez uma vitamina e pegou o grupo do MDB sem respaldo com a população. Ganhou a história contra e depois entrou em 2000 o Adib. A espécie de liderança do Adib, ela é uma espécie muito forte. Ele tem uma forma de liderar muito diferente, muito forte, impositiva. E aí ele formatou um novo grupo. Ele pegou aquele grupo antigo e deu uma nova roupagem para o grupo. E isso ficou durante todos os anos, até 2012, quando o prefeito, a oposição voltou a ganhar. Mas aí eu entendo que a oposição não ganhou por mérito dela. A oposição ganhou por fadiga da população com um grupo que já estava há 12 anos no poder. E isso, as pesquisas indicavam isso, a própria música da oposição que eles fizeram para a campanha
A letra dela falava sobre isso. E letra de música, todo mundo sabe na campanha que é feito com base em pesquisa, com estudo e etc, etc. Então ela reflete o que o povo fala e o que o povo quer ouvir. Então a música do prefeito de 2012 foi isso aí. Tanto é que eles voltaram para bater na memória das pessoas que estava fadigado do povo, que precisava tirar aquele povo lá, que precisava trocar, porque já estava há muito tempo no poder e estava prejudicando o andamento da cidade. O que o povo fez? O povo experimentou uma nova administração. Por quê? Porque já estava cansado dos antigos. E não deu certo. O que eles fizeram? Vão voltar para o tradicional, que é o que dá certo. Aí voltou para o Adib de novo, mais 8 anos. E o Velomar é a sequência do Adib. Então, assim, é um grupo que está, se você for analisar bem, é um grupo que está desde 83 no poder, teve aí 2, 3 momentos de alternância, mas que não deram certo, entendeu? Até porque são perfis de governança diferentes. Você conhece alguém que estuda isso, já fez algum trabalho, já fez alguma monografia, que é o mais tradicional? Porque isso é importante jogar a luz em cima de fatos assim. Eu não conheço. E você narrou bem aí, em poucos minutos, você fez um panorama bem geral de estudo. Eu não conheço ninguém, não. Assim, realmente deve ter muita gente que faz sobre isso. Por que eu te falo isso? Nunca vi. É porque eu tenho... Você viveu isso também, né? Eu vivi, mas por exemplo, eu voltei lá na década de 70 e comecei lá nos anos 70, eu comecei a fazer uma organização, uma linha do tempo na política em Catalão para eu entender o processo. Então, eu tenho estudado isso desde lá dos anos 70 para ver por que a gente chegou, como que é o ciclo político, porque a política tem esse ciclo, sim, acontece. Então, a gente tem estudado isso ao longo do tempo, e até para a gente associar, porque são duas coisas, parecem iguais, mas não são iguais, são duas coisas diferentes, a eleição para o Executivo Municipal e a eleição para o Legislativo Estadual. Então, eu gosto sempre de estudar para mim fazer uma correlação entre as eleições municipais e as eleições estaduais, com os representantes de Catalão, deputado estadual, deputado federal e etc. Então, assim, é uma curiosidade que eu tenho, você me conhece, eu gosto de estar estudando sobre isso, e eu fico estudando e construir. Não sei se essa realmente é uma resposta adequada, mas hoje, assim, com base naquilo que eu estudei, quando as pessoas me perguntam, eu respondo dessa forma. Jair Humberto, presidente da Câmara de Vereadores, falando com a gente nessa entrevista especial. A gente agradece muito a disponibilidade do presidente da Câmara em vir aqui e a gente abordando diversos assuntos, né? Agora, especificamente sobre a Câmara, me chama a atenção, Jair, a respeito da emenda impositiva. Eu gostaria que você nos atualizasse sobre como está essa questão e a importância dela para a gestão como um todo e o significado disso para a política, até mesmo de forma interna dentro do Legislativo. Veja só, Návio, eu preciso ser muito justo aqui com o que eu vou responder com as pessoas que estão ouvindo, no que eu vou responder para você, e normalmente não é uma resposta muito boa de político e nem é uma resposta boa para o Legislativo, mas eu preciso falar e a população precisa saber. As emendas impositivas é uma criação do Congresso Nacional, que criou e foi assumindo uma função que eu entendo não ser deles. Tanto é que hoje, se você for fazer uma análise mais detida, você vai ver que o nosso regime é presidencialista na teoria. Mas na prática, o nosso regime ele é uma espécie de parlamentarista orçamentário. Ou seja, o governo federal fica com a parte ruim, o Congresso fica com a parte boa, que é o orçamento. Mas criou-se isso lá. E aí veio num efeito dominó para as Assembleias Legislativas e, posteriormente, para as câmaras de vereadores. Algumas câmaras têm, outras não têm. Em Catalão nós votamos. No mandato passado, durante os 4 anos, nós fizemos as emendas impositivas, mas foi objeto de uma ação judicial, porque o prefeito se negou a pagar, nós judicializamos, está na Justiça e vamos aguardar a decisão da Justiça. Mas com o prefeito atual, nós fizemos um acordo já de início de ano, para a gente resolver esse problema e não ter esse litígio, não ter esse enfrentamento. E o prefeito concordou, entendeu que a gente não precisa ter esse problema, mas nós, o Legislativo, nós temos feito um trabalho no sentido de conscientizar o próprio vereador que a gente também não pode deformar o andamento do Executivo Municipal.
até porque o prefeito, o vereador, são as duas funções políticas mais ingratas que tem na estrutura. Ingrata que eu digo não em relação ao povo, mas ao geral, do financeiro. Nós estamos, o prefeito e os vereadores, próximo da população, dentro da cidade. Nós precisamos dar resposta para a população, porque ela tem proximidade para cobrar e nos cobra, mas o dinheiro não chega como deve. Então, nós temos que ter responsabilidade ao ponto da gente não deformar o projeto maior do prefeito, porque é dele que tem que partir a execução e nós temos que cobrar. A partir do momento que ele não executa, e se a gente participou dessa deformação, a gente perde o direito de cobrar. Você não concorda? Então, por exemplo, o prefeito Velomar, ele tem um projeto muito grande aí, que é um projeto de adquirir uma área e fazer algumas casas, muitas casas para a população. É um sonho antigo da Câmara de Vereadores de Catalão. O que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma economia de recursos, vamos movimentar no sentido de mobilizar emendas para que, ele comprando o terreno, a gente possa entrar com algum valor e ajudar a construção de casa. Então, nós estamos muito mais voltados para isso do que para a execução individual. 50% dessas emendas, elas obrigatoriamente têm que permanecer no sistema de saúde municipal. Isso é tranquilo, a gente já até tem um acordo, assim, o próprio vereador procura, senta com o secretário ou senta com o prefeito e fala, olha, qual o programa de saúde que você está precisando de dinheiro? Eu estou precisando desse, então vou mandar minha emenda lá para te ajudar. É uma coisa combinada e que é boa, por isso é que as coisas dão certo em Catalão. Em relação aos outros 50%, a maioria de subvenção que o vereador dedicou, por exemplo, o município já faz subvenção. Então, nós vamos até que meio que dar uma refrigerada na parte orçamentária do município, porque nós já vamos passar o dinheiro, então o município vai economizar o dinheiro para outra coisa, apesar de que o dinheiro sai dos cofres públicos. Vou citar um exemplo meu mesmo, uma das minhas emendas orçamentárias eu indiquei para Santa Clara. A Santa Clara, todo mundo conhece, não precisa de eu falar da qualidade do trabalho que eles fazem, que é fantástico, que é maravilhoso. O município passa um recurso. Volta e meia, a Santa Clara precisa de uma ajuda extra. O município, às vezes, não tem como atender. O que eu vou fazer? Vou separar um dinheiro e indicar para o município repassar para a Santa Clara, para ela continuar mantendo esse serviço fantástico, maravilhoso que ela já faz. Então, as nossas subvenções quase sempre são feitas dentro dessas próprias instituições que a gente já tem um certo acesso, já tem um trabalho. Creche Cristã Evangélica, Jorge Faim Filho, SEMEI, Caminho de Luz, São Francisco de Assis, todas essas são escolas conveniadas, de instituições privadas conveniadas com o município. Todas elas vão receber recursos das emendas positivas, ou seja, nós estamos fortalecendo uma política do município. Então, nós ajustamos que a partir agora do mês de junho nós vamos começar a pagar as emendas. E nós combinamos com o prefeito que a gente vai fazer tudo ajustado para não atrapalhar a execução do orçamento dele, não atrapalhar as prioridades que ele tem para o município e a gente conseguir realizar o orçamento. E eu acho que quando você faz dialogando, conversando, Nave, as coisas saem. E às vezes sai melhor, porque às vezes o município precisava dedicar um dinheiro, por exemplo, para alguma instituição dessa. E não teve atenção, ou não estava presente, não viu. A partir do momento que você vai lá e fala, eu vou ter uma emenda impositiva para lá, você está alertando o próprio município que lá está precisando de uma atenção especial, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho e eu acredito que vai dar muito certo. Em relação a essa questão da judicialização que você falou que aconteceu em relação ao mandato anterior, como é que fica isso em termos jurídicos? Há um retroativo? O mandato acabou? Sim. Quando você entra, outro mandato? Como é que fica quando isso? Você sai, veja só, quando você tem um processo em andamento, a partir do momento que houver uma decisão condenatória ou não, os valores dela, os efeitos delas vão ser aplicados. Mas nesse caso, se houver condenação, quem for o prefeito à época, ele tem que assumir e fazer o pagamento das emendas. Tá ótimo. Então está explicado isso aí. Jair. Casa com a viúva, cria os filhos, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Claro aí, né? Isso. Em relação a projetos da Câmara, o seu mandato já foi, inclusive, definido a questão da mesa diretora para o segundo biênio. Isso foi algo que também chamou a atenção, algo inédito aqui na região, que sai em Goiás, a gente viu essa articulação política feita por vocês. E o que dizer diante dessa realidade? Como é que se deu toda essa articulação para se chegar nesse consenso? Qual é essa realidade hoje no Legislativo catalano? Návio, quando eu assumi a presidência da Câmara
em janeiro de 2021, o discurso era o seguinte: não precisamos ter unanimidade, nós precisamos ter unidade. Eu já falei muitas vezes essa palavra aqui hoje. Você vai entender por que que nós construímos tudo dentro da Câmara em cima dessas palavras. E nós começamos a qualificar e conscientizar os vereadores que a gente precisa ter como prioridade a cidade de Catalão. E a eleição de mesa de Câmara de Vereadores, até pouco tempo antes desse período, ela era uma eleição muito atribulada. Você mesmo sabe disso, você é da imprensa, sabe disso. Aí começava fofoca, começava briga, ameaça, uma série de coisas. Ou seja, de 2 em 2 anos, a cidade entrava em polvorosa e criava-se uma estabilidade política na cidade, que a Câmara realmente ela provocava isso, principalmente no Executivo, que precisa de tranquilidade, que precisa de previsibilidade, que precisa de estabilidade para poder andar. Então, o que aconteceu? Com a minha chegada em janeiro de 2021, nós começamos a conscientizar os vereadores, e os vereadores entenderam. Tanto é que de 2021 a 2024, nós criamos esse período de estabilidade. A Câmara voltou, sedimentou, tranquila, acabou aqueles grandes problemas, porque nós fizemos 2 anos, fomos reconduzidos para os 2 anos finais e nós conseguimos fazer 4 anos sem nenhuma intercorrência. A oposição falava que isso era subserviência, mas como a oposição é incompetente, não entende nada, e agora eu estou explicando para a população o que era, talvez a oposição vá aprender, certo? Então nós criamos uma estabilidade no Legislativo, porque vocês podem até não achar, mas o Legislativo ele atrapalha o Executivo de tudo quanto é jeito se ele não for estável, se ele não for ajuizado e se não for normal. Olha o que está acontecendo no nível federal. Né? Exatamente. Você vê Câmara de Vereadores aí revirando a prefeitura do avesso. E não é porque você tem que fazer caça às bruxas, não é por isso, não. É porque a briga entre vereadores, porque a briga na Câmara de Vereadores é que desestabiliza o Executivo. E o Executivo tem que estar focado, controlado, concentrado na execução da sua gestão na cidade, porque vai atrapalhar a saúde, vai atrapalhar a educação, vai atrapalhar o meio ambiente, vai atrapalhar a segurança pública, tudo isso. Então, o que nós fizemos nos 4 anos passados? Nós procuramos evitar esses distúrbios políticos dentro da Câmara. E isso, os vereadores aprovaram essa ideia. E de forma que, quando nós fomos reconduzidos para o 3º mandato, nós já fomos reconduzidos já com essa proposta de fazer 4 anos para a gente ter a mesma tranquilidade que tivemos nos 4 anos passados, oferecer a mesma tranquilidade para o prefeito executar suas ações e a gente poder trabalhar melhor, focar mais e dedicar o nosso tempo mais à cidade do que as picuinhas, as brigas políticas que existiam na Câmara. Hoje existe divergência? Existe mais. Existe mais no corredor do que no plenário. Porque o povo também não tem que ficar escutando em plenário briga pessoal de ninguém. Lá não é lugar disso, lá não é ringue, certo? E nem espetáculo circense. Então, o que acontece? Hoje nós temos problemas, nós resolvemos em reuniões, nós resolvemos no gabinete do presidente, nós resolvemos em gabinete de vereador, nós resolvemos até no corredor. Mas no plenário, assuntos que não interessam a comunidade não vai ao plenário hoje. O que vai ao plenário são assuntos que interessam a comunidade, que essa é a finalidade do Legislativo. Então, essa questão de criar 4 anos e definir o Gilmar como o próximo presidente passou muito por essa formação que, graças a Deus, nós avançamos muito, que é fazer o vereador entender que ele precisa contribuir e estar à altura. Eu consegui, Návio, como dois mandatos de presidente passados, eu consegui inserir uma palavra muito importante na cabeça do vereador, que chama cooperação, que não é subserviência, que não é ultrapassar o limite, que não é invadir a competência de ninguém, é cooperação. Nós precisamos entender que na gestão moderna nós precisamos cooperar entre nós. O legislativo hoje não basta ele levar uma demanda para o prefeito, ele tem que levar uma sugestão. E se ele tiver dinheiro, ele ajuda com dinheiro, porque os problemas estão aí, como eu disse antes, o prefeito e o vereador ficam com problema por estar próximo da população e muito cobrado, e eles lá em cima não mandam o dinheiro para a gente resolver. Então a solução é conosco, vamos ajudar o prefeito, porque o prefeito, sendo do meu partido ou não, ele está tomando conta de uma cidade. A minha responsabilidade é com a cidade. Então, hoje nós inserimos essa palavra dentro do Legislativo e ela tem feito um efeito muito positivo, chama cooperação. É isso. Jair, o que esperar do futuro político? O que você pensa para o futuro quando você terminar os seus 6 anos de mandato enquanto presidente da Câmara? Já são 4 anos e 6 meses agora. E qual o principal aprendizado até aqui? O grande aprendizado nesses 4 anos e 6 meses, e foi um aprendizado para a minha vida, é que
legislativo tem uma característica muito diferente do executivo. Sendo presidente de Câmara, você exerce a atividade executiva atípica. É o que a gente fala de executivo atípico. Porque o executivo típico é o prefeito, o governador e o presidente. Mas o atípico é o presidente do Senado, é o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia e o presidente da Câmara. Esse é o exercício atípico. Ou seja, é uma espécie de mini prefeitura. O que eu aprendi com isso? Eu gosto de ilustrar minhas conversas para eu falar para as pessoas entenderem fácil. Eu aprendi que você tem que ter coragem, muita coragem, para tomar a decisão. Mas você precisa ter muito mais coragem para sustentar a decisão que você toma. Primeiro, porque tomar a decisão não é fácil. Segundo, porque você manter a decisão que você toma, toda hora tem um torpedo tentando derrubar. Porque as questões políticas, infelizmente, no Brasil, tem muita gente que acha que é dono da coisa pública. E tem muita gente que acha que tem que fazer a coisa pública curvar para servir os interesses dele. Então, você tem que ter coragem para falar não e tem que ser muito mais corajoso para falar que você falou não e vai manter. Sustentar. Eu costumo falar que é assim, ó, você precisa ter 300 gramas de coragem para falar não e 600 gramas de coragem para poder sustentar que você falou não, porque realmente não é fácil. Porque, infelizmente, existe uma galerinha mal acostumada que fica beirando, orbitando o poder, tentando se beneficiar. E aí o seu esforço, a sua energia fica tudo em torno de resistir a essas pessoas para que elas não entrem dentro do serviço público. Então, eu acho que você tem que ter coragem para falar não e muito mais coragem para sustentar o não que você falou. É o grande aprendizado. O que vai acontecer com o Jair depois de presidente? Primeiro, eu preciso retomar minha profissão, porque hoje eu presto apenas consultoria, eu não posso advogar em razão de uma proibição legal, que eu acho que é certo, quem fez a lei fez certo mesmo. Então, eu vou retomar minha profissão, lá para o 1º de janeiro de 2027, né? Voltar, continuar sendo vereador, fazer a conclusão de um mandato do jeito que eu preciso. Eu tenho um projeto social que eu toco, que pouca gente sabe, que eu não dou muito publicidade, mas é uma coisa que eu faço independente de eu ser vereador, e é um projeto social que eu faço, que eu pretendo intensificá-lo nesses 2 anos finais, para mim fechar com chave de ouro, e aí o futuro a Deus pertence, né? É na Bíblia que fala que há tempo para tudo, né? Então, vamos aguardar o que está lá na Bíblia, escrito lá no livro de Eclesiastes. Dá-se tempo ao tempo, então. Sim, né? sim. É porque a política, ela muda muito. São como nuvens, né? Como dizia um político aí tradicional, a política é como nuvem, né? Hoje ela passa aqui, amanhã ela não passa, a gente não sabe das oportunidades que tem, a gente não sabe quais são os projetos que vão surgir de hoje para amanhã, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã, né? Então vamos deixar na mão de Deus. Mas o sonho ali, que está sempre permeando ali o horizonte do Jair Humberto é qual? Se tratando de política. É chegar ao executivo? Meu sonho é concluir meu mandato de presidente. E complementando, concluir o meu mandato de vereador. Concluir meu mandato de presidente com a qualidade que eu fiz os dois primeiros mandatos. Porque eu vou te explicar um negócio, por que eu estou te falando isso. Não vai ter mais uma pessoa que vai ser presidente da Câmara 3 vezes, nem da Assembleia, nem do Congresso Federal, porque o STF decidiu que não pode, porque já não podia, mas eles foram dando interpretações de acordo com o interesse deles, e aí foi deturpando a Constituição, até que o STF foi lá e pôs a mão na testa deles e falou, só pode ser 2 mandatos, e eu acho que está certo. Por que eu estou sendo o terceiro? É porque eu fui reconduzido anterior à decisão do STF. Então, eu acho que 2 mandatos de presidente, assim como 2 mandatos de prefeito, é muito interessante. 3 mandatos seguidos eu não acho interessante, porque não é fácil você manter o entusiasmo dos 2 primeiros mandatos, não é fácil você ter saúde mental para os que você teve nos 2 primeiros mandatos, e para a instituição também é preciso que se oxigene. Então, eu não acho que é saudável para uma instituição ter um presidente de Câmara, ou um presidente de Assembleia, ou de Congresso, 3 vezes seguidas. Eu estou, porque eu fiz um compromisso, estou concluindo meu compromisso, estou lutando contra tudo isso que eu estou te falando agora, contra a falta de entusiasmo, contra isso, para poder manter a mesma qualidade que eu tenho essa obrigação com os vereadores e com a população. Mas não acho que seja saudável. Então, eu não vou ser candidato à reeleição de presidente, mais e etc. Não digo que não serei presidente outra vez, também não sei se vou ser vereador. Agora, capacidade eu tenho para fazer gestão. Eu aprendi a fazer gestão na Câmara de Vereadores de Catalão. E eu costumo falar muito assim, eu devo muito a isso a algumas pessoas que eu observei.
prefeitos, governadores, sabe? Pessoas que faziam, você vai aprendendo. Você vai olhando as coisas boas com as pessoas, vão aprendendo. Então, aprendi muito a fazer gestão. Aprendi a conhecer prefeitura, aprendi a conhecer Câmara. Eu sou advogado, eu sou especializado em direito municipal. Eu sou um cara que estuda município, entendeu? Então, assim, eu me qualifiquei para isso. Então, eu tenho capacidade, eu tenho. Agora, Deus é que sabe, e política também não depende só de você, né? Você colocou, para a gente encerrar, quem seriam essas referências políticas que você olhou, observou ao longo do tempo e serve, em alguma medida, como exemplo para você? Olha, gestão direta, eu acho que a política é assim, ó. Eu acho que política se aprende, é difícil você citar um nome, porque você aprende o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, se eu citar o nome daquele que eu aprendi o que pode fazer, eu vou estar sendo injusto com aquele que eu aprendi o que não pode fazer. E se eu falar, eu vou denigrir a imagem. Mas, às vezes, eu brinco e falo, o meu maior professor de presidência de Câmara é fulano. Todo mundo caiu o queixo. Eu falo, tudo que ele fez, eu faço o contrário. Exatamente, porque eu vi o que aconteceu. E, graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria e iluminou a minha mente que eu pude fazer isso, entendeu? Mas tem referências boas. A primeira referência que você tem é um traço, eu vou citar o Adib, tem muito disso. É organização. Você tem que saber, por exemplo, você tem que saber, eu faço isso. Eu olho todos os dias quais os dinheiros que tem na conta, o que tem que pagar, o que precisa pagar. Eu assino, eu olho, eu faço. A Câmara, você dá conta disso. Prefeitura, você já não dá conta. Você tem que ter gente para ajudar. Mas você precisa estar sempre ali. Se você comprar uma fazenda e todo dia você for só na porteira, vai virar bagunça. Você tem que abrir a porteira, entrar lá dentro, olhar tudo para ver o que está acontecendo. Todos os dias eu chego na Câmara 8 horas da manhã. Uma vez por dia eu entro pela porta da frente, as outras eu entro pelo estacionamento, mas uma vez por dia eu entro pela porta da frente. Por quê? É simbólico? É. Mas todo mundo precisa saber que eu estou ali. Porque eu sou presidente, é eu que defino, o CPF que está no final da folha é o meu e eu que sou responsável. E o que é pior, se fosse meu, Nave, eu podia fazer o que quisesse. Ninguém tinha o direito de falar nada. Mas como não é meu e é da população, eu não posso fazer o que eu quero e todo mundo tem o direito de falar e se falar está certo. Você não concorda? Então eu zelo, eu aprendi uma coisa, inclusive na minha vida pessoal, Nave. Eu falo muito que assim, eu aprendi sendo presidente da Câmara que eu zelo das coisas públicas como um leão e as minhas como um cachorro. Entendeu? E agora eu estou zelando das minhas pessoais como um leão. Eu vigio, eu fico em cima, eu vou, sabe? Porque eu tenho muito... na verdade, Nave, não é só o compromisso que você tem com a população. E eu tenho medo, eu sou medroso, eu tenho medo. Meu pai é um pedreiro aposentado, minha mãe é uma doméstica aposentada. A única coisa que eu tenho é minha família e meu nome. E a partir do momento que eu me envolver em coisas que não são boas, eu vou estar acabando com tudo que eles me ensinaram a vida inteira. E eu não posso fazer isso com eles, nem comigo, nem com meus filhos, nem com minha esposa. Entendeu? Então eu tenho muito isso na cabeça. Eu sou meio simplista em relação a essas coisas, sabe? Mas eu acho que é por aí, a gente tem que ter esse respeito. Então eu aprendi muito e mudou minha vida, porque eu aprendi a lidar com gente, realmente não é fácil, eu aprendi a lidar melhor com gente. E entender uma coisa, que coisa pública, todo mundo faz parte. Não é só o prefeito, não é só o vereador, não é só o deputado. Todo mundo faz parte da coisa pública. A partir do momento que você pega um lixo e joga na ilha do canteiro, você não está entendendo que a coisa é pública e que o seu dinheiro é que vai lá tirar. Então você tem que entender isso. Outra coisa, prefeito, governador, presidente, o político, eles foram eleitos para tomar conta da sociedade. Eles não foram eleitos para fazer o que você quer. Eles foram eleitos para tomar a decisão. É por isso que às vezes a gente toma uma decisão e a população às vezes não agrada. Mas é porque parte da população defende um segmento. Nós temos que tomar a decisão a partir do ponto de vista que vai abranger um número maior de pessoas, global, né? Que é a famosa palavra coletividade, né? Então o político foi feito para isso. Agora, tem remédios que são feitos através de um comprimido, outros através da injeção. Tem hora que dói, mas você elegeu ele para tomar a decisão. E, inconscientemente, a população ela é correta com esse pensamento, porque se você for pegar a história política, você vai ver os políticos que o povo elege e eles não tomam decisões, ou eles se omitem do processo, logo, logo o povo expurga eles do processo. E com razão, porque o povo vota. Às vezes ele grila com assim, ele fica meio chateado com a decisão que você toma. Mas ele entende. Mas se você ficar calado, você não tomar decisão, eu falo, isso aí não serve para nada. Isso aí eu precisava ter feito, isso não fez. O que ele está falando? Ele está cobrando, e com razão da população, o seguinte, toma uma decisão que eu te coloquei aí para isso. E é um processo natural isso. É um processo natural e inteligente até. O povo é atento a isso. Sim, sim.
Jair, te agradeço pela presença, pela participação, com certeza contribuiu muito aqui. Tem muitas outras perguntas, mas eu quero convidar o Jair para a gente falar sobre outros assuntos, inclusive sobre o histórico político do Jair, que começou lá nos anos 80, aí é no podcast Pode Falar. E aqui você pode falar mesmo. E uma das perguntas que ele vai me responder no podcast Pode Falar é: você já aprendeu alguma coisa com o seu inimigo? Depois você responde essa, porque tem muitas outras nessa esteira aí que vem muito mais, inclusive com seus amigos. Mas, enfim, é para o próximo, senão nós vamos ficar aqui mais tempo. E hoje ele já esclareceu bem essa questão da relação entre os poderes, principalmente a avaliação do governo Velomar nesses 6 meses e essa emenda impositiva, que era algo que a nossa produção levantou aqui, ele explicou bem. Fica aqui, então, um agradecimento. Jair, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você, estou sempre à disposição, sempre convidado. É um prazer enorme poder participar e contribuir para levar a informação de qualidade à população. Muito bem. Assim, então, a gente encerra essa entrevista aqui no Sudeste Notícias Especial Entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Catalão, Jair Humberto. Falamos com o presidente da Câmara de Campo Alegre, deve vir aí o presidente da Câmara de Ipameri, a gente fazendo essa rodada de entrevistas aqui com os presidentes dos legislativos da região mais importante do estado de Goiás, que é a região Sudeste. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Sudeste Notícias.